Inteligência emocional. Professor Éder Araújo, de Filosofia. Este é um projeto que eu assumi uma parceria com Augusto Cury, não conheço ele, simplesmente acompanho o trabalho dele que vem sendo feito com as pessoas que estão sofrendo a doença do século. O ano passado, eu trabalhei com o ensino médio e observei essa grande situação que está acontecendo entre os jovens. Automutilação, tentando suicídio, não tem vontade em fazer mais nada. Você vê pessoas, assim, com todas as condições de ter um conhecimento científico sistematizado com a maior tranquilidade. De repente, você começa a perguntar para ele por que ele está desestimulado, por que ele não quer estudar, e aí alguns começam a se abrir com você. Professor, lá em casa, eu não estou conseguindo fazer mais nada. Meu pai e minha mãe ficam brigando demais, eles se separam. E todo esse conhecimento que o senhor passa e os outros professores passam, não me ajuda a resolver isso. Como que eu vou fazer algo que o que eu mais preciso eu não estou sendo ajudado? Então eu resolvi trabalhar a inteligência emocional. Eu comecei a observar que tudo isso são coisas que nós precisamos olhar com outro olhar. Não dá mais para fazer de conta que isso não está acontecendo no mundo. Não dá mais para fazer de conta que você conseguindo chegar para um aluno e passar conhecimento para ele de todas as áreas e ele lá na frente vai conseguir ser um excelente profissional. Não, não podemos. Nós temos experiência clara. Nós temos pessoas hoje, madura, como se diz, com 30, 40 anos, abandonando tudo, entrando no crack, na droga, na prostituição. Aonde está essas grandes situações, esses grandes problemas, não está relacionado diretamente à inteligência emocional? Por que eu passo a usar uma droga? Por que eu passo a me prostituir? Por que eu passo a fazer coisas que eu sei que aquilo não está me fazendo bem? Converse com qualquer pessoa que vive essas situações e pergunta para ele se aquilo resolveu a situação da vida dele. Não. Isso é uma questão de refúgio. É uma questão de você estar lutando de maneira incorreta. Por quê? Porque você não tem ferramenta, você não tem nada. Então, mais uma aula de praxis, mais uma aula de teoria e prática. Como nós somos alfabetizados para aprender a ler, nós também somos alfabetizados na inteligência emocional. O mapeamento mental nada mais é do que a alfabetização da emoção. Então vamos para um segundo passo. Registro automático da memória. Por exemplo, uma pessoa se sente um coitadinho. Ele tem uma sensibilidade muito grande. O professor dando aula fala uma palavra que faz com que aquela pessoa se sinta machucada. E aí aquela pessoa automaticamente começa a pensar que ninguém gosta dela. A mãe não gosta dela, o pai não gosta dela, os irmãos. E ela não tem coragem de falar para a pessoa, porque ela traçou o que é gostar. Gostar para ela tem que atender às necessidades dela. Uma pessoa que gosta faz isso, isso, isso e isso. Quem não faz isso não gosta. Você está me compreendendo? A pessoa traça, só que não é o eu, são as janelas que traçam essa situação. Se a minha palavra magoou ela, o que vai acontecer? Ela teve um registro automático da memória. Nesse registro automático da memória dela, ela automaticamente fez o quê? Acionou o gatilho. Quando ela aciona o gatilho vai fazer o quê? Vai jogar exatamente ela numa janela. Qual janela? Se o problema é traumático, é lógico que ela vai ser jogada na janela killer. Tá vendo? Jogou na janela killer, pronto. Tá preso ali dentro. Aí ela vai começar, poxa vida, nem o professor que nem me conhece direito, ele fica me ofendendo. Ninguém gosta de mim, como que eu posso fazer? E ela levanta a mão, professor, posso sair da sala, posso ir no banheiro? Pode.
Mas qual é a grande intenção dela de ir no banheiro? A intenção dela é de começar a se mutilar, de começar a se cortar. Por quê? Porque a única pessoa que ela achava que poderia até gostar dela um pouco, ou não fazer nada para prejudicar, era o professor. Mas até o professor, nas explicações que ele deu, tudo serviu exatamente naquilo que mais machuca. Porque está onde? Está dentro da janela killer, essa relação de sentimento. Ela nunca parou para pensar que o pai dela ama ela. Por que o pai dela ama ela? Porque ela está viva. Se ela está viva, automaticamente é porque os pais amam. Mas não é para ela, não é essa relação. Amar talvez para ela seja paparicar, amar para ela seja talvez outras coisas. O que acontece? Não para por aí. O fenômeno Murran registrou, o gatilho acionou, jogou na janela, o gatilho automaticamente vem e aciona a âncora. A âncora faz o quê? Também joga na janela. Para quê? Para ela não ter a possibilidade de fechar mais essa janela. E aí ela vai andando pelo corredor e ela vai pensando o quê? Esse sofrimento, essa angústia que me traz é tão forte, essa angústia que eu estou sentindo é tão doída, que eu vou lá me mutilar assim. Não vou me cortar no braço mais porque descobriram. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a me cortar nas pernas. Mas o nosso cérebro, a perfeição dele é tão grande porque ele quer fazer a gente sentir tudo isso para quê? Para a gente começar a fazer alguma coisa para ter uma resposta física. Qual é a resposta física? Para ver se alguém vê ela se cortando e sabe que ela não está bem. Porque nenhuma pessoa normal vai se cortar. Quando a pessoa começa a se cortar, é porque realmente ela está tendo um problema sério. Apesar de muita gente estar levando isso como não real, certo? Aí o gatilho automático da memória, automaticamente ele vai mandar o alto fluxo também para onde? Você está me entendendo como que vai acontecendo? E aí agora? Agora ela vai abrir todas as janelas que você possa imaginar, como de coitadinha, como de vítima, como de tudo. E ela ainda vai pensar, e esse pensamento até que é real, ela vai pensar, poxa, eu estou até me cortando, me machucando, e a única coisa que fazem comigo é brigar comigo. Então, esta que são umas grandes realidades que nós estamos vivendo. Mas e aí? O que ela pode fazer? Ela teve aula sobre inteligência emocional. Antes dela chegar no banheiro, ela deu uma parada. Quando ela deu uma parada, quem que parou? Foi o eu. Aí o eu começa o diálogo. Qual é esse diálogo que o eu poderia fazer com ela? Esse diálogo poderia ser o seguinte: poxa vida, se eu me cortar, eu vou estar me machucando. Se eu estou me machucando, eu não me amo. Então nem eu estou conseguindo me amar. Não, eu não posso fazer isso. Porque ela abre um diálogo diretamente com a janela killer. E esse diálogo com a janela killer remete ela à janela neutra, do conhecimento. Eu não posso, porque eu estou falando que ninguém me ama. E agora, baseado nas explicações que o professor deu de inteligência emocional, nem eu estou me amando. Eu não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e perguntar para o professor se realmente o que ele falou é o que está acontecendo. Se ele tinha a intenção de fazer isso. E aí ela volta pela sala, com licença, professor. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Aquilo que o senhor falou para alguém direcionado ou não? Eu falei, não, eu só fui dar um exemplo de situações que as pessoas estão vivendo. Não, porque eu achei que o senhor falou diretamente para mim. Não, se eu falei, eu peço até desculpa se vocês entenderam dessa maneira. O que acontece? Automaticamente ela vai para a janela light. Mas ela não pode parar com isso, porque isso não resolveu tudo. É isso que nós temos que entender. Por que nós temos que entender essa situação? Porque muitas vezes a gente acha que se a gente
simplesmente toma uma decisão dessa, está tudo resolvido. E isso não é real. Por que que não é real? Vamos pensar aqui. Lembra do que eu expliquei para vocês, a mesa redonda? Então ela senta, mesmo na sala de aula, ela pode estar fazendo a mesa redonda, porque ela está com um problema emocional, ela não vai conseguir aprender os conteúdos que estamos dando sem tentar resolver isso. Então ela começa a mesa redonda e ela começa a falar com uma janela dela mesmo, que é: por que que sempre eu fico me achando uma coitadinha? Por que que eu sinto esse sofrimento, essa angústia dentro de mim? Eu venho me cortando há muito tempo. Poxa vida! Quando ela fala poxa, ela está entrando nessa janela. Meu pai sempre me deu comida, eu tenho 15 anos hoje, eu tenho momentos de alegria com a minha família. Simplesmente eles não fazem o que eu quero, mas eles continuam fazendo as coisas. Porque mesmo doente, mesmo sem condições, eles vão trabalhar para quê? Para trazer comida para cá. E aí isso vai trazendo para ela o quê? Uma sensação agradável, uma sensação boa. Percebe? Isso ela pode estar fazendo, esse momento de mesa redonda. Ela está se preparando, ela está fazendo aquele ensaio de leitura, aquele ensaio que muitas vezes por dia você lê 5 minutos para você estar se qualificando. Então nós temos que estar aprendendo a fazer essas situações, tá? Vamos parar por aqui, para não ficar cansativo, e nós teremos outras aulas para poder compreender melhor, tá?